Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos, uma ótima manhã de quinta-feira. Estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário, momento esse que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração. Eu sempre digo que cada um de nós se encontra aqui em uma cidade, em um estado diferente, mas quando nos reunimos aqui, em nome de Jesus, estamos muito mais próximos do que pensamos. Estamos distantes fisicamente, mas em coração estamos perto uns dos outros, pois nos reunimos aqui em nome de Jesus. Então sejam muito bem-vindos. Vamos rogar também para que o Cristo se faça presente, concedendo em nosso coração tudo aquilo que a nossa alma necessita. Meus amados irmãos, hoje eu convido a todos para darmos sequência a essa grande obra, Boa Nova. Nós estamos passando capítulo a capítulo dela, mergulhando nos ensinamentos do Cristo. É uma obra dedicada a trazer detalhes para nós da jornada terrena de Jesus, o tempo que ele esteve aqui conosco. Então, é uma obra que traz para a gente a fundo momentos vividos entre Jesus, os apóstolos e aqueles que o seguiam. Então, é de extrema que sabedoria essa obra, tem muito para a gente. E hoje nós estamos dando sequência à parte da vida de Joana de Cusa. Nos evangelhos anteriores, a gente já iniciou contextualizando sobre o cenário da vida dela, e agora nós chegamos naquele momento em que ela retorna para casa, levando consigo as palavras de Jesus. O Cristo foi claro com ela: volte para casa e seja fiel a Deus. Cumpra os teus deveres da encarnação. Então, quando Jesus conversou com ela, é como se ele estivesse dizendo isso: seja fiel a Deus, dentro de casa, em qualquer momento da vida. E é isso que ela faz. E é muito bonito aqui porque Humberto de Campos, ele destaca que Joana procurou esquecer todas as características inferiores do seu companheiro para observar somente o que ele possuía de bom. Joana, ela parou de ficar focando nos defeitos do seu esposo e começou a olhar todas as características que ele tinha de bom. E isso foi muito terapêutico, eu digo, e libertador para ela, porque quando nós paramos de ficar olhando só o que o outro faz de errado, só o que ele deixa de fazer, a gente começa a enxergar a beleza que existe no próximo. E olha, o caso da Joana aqui é um caso que envolve o matrimônio. Então, por isso, hoje eu quero aprofundar um pouco mais dentro desse contexto. Quando nós escolhemos alguém para nos relacionar amorosamente, quando nós escolhemos alguém para nos casar, nós estamos não apenas decidindo quem queremos ter ao nosso lado ali para o resto da vida, digamos assim, mas nós estamos realizando uma escolha que vai envolver delineamento de reencarnação. O que eu quero dizer com isso? Não é por acaso, não é à toa que nós estamos casados com o companheiro ou companheira que estamos hoje. Essa decisão, ela em muitos casos, não é em todos, mas em muitos casos perpassa ali a questão da reencarnação. Um exemplo: antes de nós reencarnarmos, lá no plano espiritual, escolhendo as provações da nossa vida, olhando ali, nossa, acho que eu vou precisar passar por isso, porque
preciso melhorar nesse aspecto. Aí estamos lá com os bons espíritos, digamos assim, fazendo essas escolhas importantes. E aí, meus irmãos, irá perpassar ali a questão do matrimônio. Não em todos os casos, mas na maioria de nós. Lá no plano espiritual, a gente já vai se encontrar com quem será nosso companheiro de vida terrena. E juntos escolheremos a nossa missão. Porque a gente não tem apenas a missão nossa individual, a gente também tem uma missão dentro da família e também temos uma missão com o matrimônio. Então, juntos escolheremos as missões, juntos escolheremos as provações. Só que o que acontece? Chega aqui na Terra, a gente reencarna, já está tudo delineado, a gente reencontra essa pessoa, esse espírito que a gente já planejou se relacionar, ter um matrimônio com ele. Só que, como a gente passa pelo véu do esquecimento, a gente não sabe muitos detalhes do que a gente combinou lá no mundo espiritual. E aí a gente começa a perceber que aquela pessoa que a gente se relaciona não é perfeita. Não é uma pessoa perfeita. E tudo bem, porque nós também não somos perfeitos. Qual é a alma que está encarnada aqui na Terra e é perfeita? Bom, o mais perfeito que já passou por aqui foi Jesus. Estamos um pouco longe dele, não é mesmo? Em questão de moral. Então, começamos a notar que aquele que está conosco não é perfeito. Só que ao invés de trazermos esse olhar de quem na Terra é perfeito, nós começamos a focar no defeito dessa pessoa. E aí, focando no defeito do que não foi feito, focando também nas coisas ruins, começa ali a exaltar pequenas tribulações, pequenos desalinhos no próprio matrimônio. Começa a cada um querer ir para um lado. Mas e a gente não combinou lá no mundo espiritual de estarmos juntos? Como que faz? Pois é que muitas vezes a gente deixa prazeres materiais, visão carnal, carnal que eu falo da vida terrena, visão da vida terrena, visão materialista, estar acima dos propósitos de um matrimônio com Deus. E aí começam a surgir pequenos problemas. Era isso que estava acontecendo na relação aqui da história de Joana de Cusa. Ela estava focando só no lado ruim do esposo. Ela estava focando só nas coisas erradas, nas coisas ruins, nas coisas que desagradavam a ela, ao invés de perceber que ele tinha ali algo bom também e que os dois juntos poderiam agregar para crescerem, para se ajudarem. E que quando Jesus conversa com ela, é nítido que ela tem uma missão para cumprir com ele. Não só o caso de Joana de Cusa, mas nós temos várias histórias nas grandes obras espíritas para nós. Sobretudo, eu quero destacar aqui a obra Os Mensageiros. Quem teve a oportunidade de assistir o filme vai ver essa cena nitidamente que eu vou narrar aqui. Quando aquele que fundou o Centro Espírita está lá no mundo espiritual, olhando a encarnação dele, e o espírito que o ajuda no delineamento da reencarnação mostra para ele quem será a esposa dele. Porque essa esposa vai ajudar ele a não desviar do caminho, a cumprir o caminho que ele precisa. E caso ele falhasse na missão dele na Terra, ela iria cumprir no lugar dele. Ou seja, tinha um propósito aquele matrimônio. Tinha um porquê deles estarem na Terra e se casarem. Não era à toa. Então, meus irmãos, quando nós escolhemos alguém para firmarmos um compromisso, sobretudo o matrimônio, a gente tem que analisar muito bem que aquela pessoa, ela vai ter os dias ruins, momentos difíceis, não será perfeita, assim como nós. Só que com certeza tem um propósito para a gente ter se unido. E só Deus consegue nos esclarecer que propósito é esse. Mas Joana, ela entendeu isso, voltando aqui para a história. E da relação do matrimônio dela com o esposo irá nascer um filho. Só que esse filho
que chega na família de Joana, esse espírito não era um espírito fácil, era complicado. E ele trouxe ainda para ela muito mais trabalho. Então, ela lidava com um marido difícil e também com um filho difícil. Dois espíritos com uma bagagem complicada. E ela ali fazendo esse intercâmbio, essa ponte para tentar unir a família. Então a vida dela não era fácil, porque quando o filho vai crescendo, se desenvolvendo ali, ela percebe que era um espírito difícil de lidar, que gerou para ela muitas preocupações. E novamente, se o matrimônio ele não é o acaso, imagina um filho que chega para a gente. Tem um propósito desse filho estar ali naquele lar, ter renascido naquele lar. Pode ser uma alma tranquila ou uma alma ali de difícil trato, mas tem um motivo para ele ter escolhido e aceitado aquela mãe e aquele pai. E Joana, ela entendeu essa missão dela. Ela entendeu esse propósito. Só que vai acontecer um detalhe em meio a toda essa história. O marido dela, depois de muitos anos, a família foi se desenvolvendo e tudo, o marido dela irá desencarnar. E agora ela vai ter que dar conta de tudo sozinha. Sozinha. Ela vai ter que cuidar da casa, do filho, e agora as condições financeiras dela também, como que vão ficar. Amanhã, na sexta-feira, eu convido para a gente dar continuidade nessa história e saber a reviravolta que vai acontecer na vida de Joana. Meus amados irmãos, que Jesus possa nos conceder a chance de estarmos aqui amanhã, dando continuidade nessa história. Eu aguardo a todos vocês aqui e que possamos encerrar nosso evangelho desta quinta-feira com o nosso coração em Jesus, nosso pensamento elevado até a Deus nosso Pai. Fiquemos em paz, nos lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus.